trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Palavra de sabedoria, o poder de uma família firmada em Cristo. Eu li em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Olha que coisa aqui, essa palavra que eu li, que nos fala sobre a fé desse homem de Deus chamado Timóteo, que quando menino teve boas referências de uma mãe, Eunice, de uma avó chamada Loide. E eu quero aqui meditar e trazer essas referências para a minha casa, para a minha família. Porque hoje o mundo tenta nos convencer que o mais importante para se deixar para os nossos filhos é um bom colégio, um bom cursinho, uma boa casa, um bom, vamos dizer, um bom plano de saúde. Isso tudo é bom, muito bom. E a gente se esforça, a gente pensa no futuro dos nossos filhos, a gente luta para que isso se torne possível. Mas nada disso, meu amado, nada disso, minha amada, é mais importante do que o que Paulo reconheceu em Timóteo, que é a fé. E uma fé verdadeira, uma fé herdada dentro do lar. Aqui a palavra de Deus usa um termo, fé não fingida. Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu sei que você tem uma fé verdadeira, uma fé que não é uma fé de fingimento, não. Porque eu conheço muita gente, isso aqui eu estou supondo, né, imaginando, que Paulo conhecia muita gente que tinha uma fé fingida, como eu conheço, como você conhece. Muita gente que finge que tem fé. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Posto uma foto na internet, uma foto até, né, sensual, e coloca um versículo lá embaixo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Meu Jesus. Eu quero mostrar que eu tenho fé. Ah, na minha casa o Salmo 91 fica aberto lá na estante porque eu tenho fé. É uma fé fingida. Quando chega a adversidade, desaba, se acaba. Quando tem uma oportunidade de fazer errado, faz. Para se dar bem, faz. É uma fé fingida. Aí Paulo diz, não, essa fé aí eu não encontro em Timóteo, não. Eu encontro a fé não fingida. É a fé verdadeira. E ele diz assim, eu sei que você tem essa fé, sabe por quê? Porque você herdou ela da sua mamãe, Eunice, e da sua vovó Loide. E eu sei que elas transmitiram a você, Timóteo, essa verdade. Ah, que maravilha. Quando eu olho para isso, eu digo, Deus, me ajuda também a transmitir a fé que meus pais me passaram. Eu, Clarissa Técio, fui criada praticamente no lar evangélico, com 3 anos de idade. Meu pai aceitou Jesus. Minha mãe, logo depois. Quantas vezes eu vi meu pai de joelhos orando no quarto, todos os dias praticamente, que eu tinha a oportunidade de chegar no quarto dele, naquele horário de manhã cedinho ele estava orando. Não é uma família perfeita, e eu não falo isso para mostrar que tenho família perfeita, meus pais erraram muito, eu também erro demais, meu Deus do céu. Demais. Não existe família perfeita. Hoje já falei, estou falando de novo, porque às vezes a gente conta um negócio, não, erramos, meus pais erraram muito na minha criação, e eu erro muito na criação das minhas filhas. Mas tem uma coisa que eu posso falar, é sobre exemplo de fé. Quantas vezes eu saía com meu pai para evangelizar? Quantas vezes não ligavam lá para casa, pastor, vem aqui que tem uma pessoa possessa, e pai não saía, eu dizia, pai, não deixa eu ir com o senhor.
que eu gostava de ver os demônios sendo expulsos, se contorcendo lá todinho, mas daqui a pouco a pessoa estava boa e dizia, eu quero aceitar Jesus. E isso me deixava cheia de fé, cheia de coragem para combater o mal. Quantas vezes em cruzadas eu já não vi meu pai orar e a chuva que estava caindo do céu parar, porque Deus o inspirava a orar naquele momento. Certo dia, a gente saindo de um clube de campo, lá em Igaraçu. A gente saindo já no sábado à noite. Eita, esse aqui eu lembro que eu me emociono. Ia saindo eu, meu pai e minha mãe na frente do carro e meus 3 irmãos atrás, a gente cansado, morto. Começou a chover, mas foi um toró. O portão estava fechado. Estou falando de fé. De crescer num ambiente onde se tem fé. O portão estava fechado e eu lembro que meu pai disse, Jesus, está chovendo, quem vai descer para abrir esse portão? Abre esse portão aqui. Ele fez uma oração, parecia até uma brincadeira. E nós 3, eu, Flávio, meu irmão mais velho, Sandro, meu irmão mais novo, aí dentro do carro, um olhando pro outro, dizendo, oxi, o pai não tá doida. Uma chuva dessa. Irmãos, acredite quem quiser. Tá meu irmão vivo hoje, Flávio, meu irmão Sandro vivo hoje, para contar essa história também. Tem conta, a gente ri, mas a gente também agradece a Deus. E naquele dia, pai parou o carro na frente do portão, ele fez aquela oração e simplesmente o portão, ele se abriu. Ah, mas foi um vento que deu. E quem não garante que foi Deus que soprou um vento? Portão de ferro pesado. O portão se abriu e a gente passou. Eu lembro que eu fiquei olhando para a cara de Sandro, olhando para a cara de Flávio, dizendo, rapaz, como foi isso? Fé! E foi assim que eu cresci. Nesse ambiente de fé, onde a gente crê que Deus cura e Deus cura mesmo. Que Deus salva e Deus salva mesmo. Onde Deus expulsa demônios e expulsa mesmo. Cresci com ensinamentos bíblicos. Ai, Paulo diz, Timóteo, eu sei que você cresceu nesse ambiente. E você não cresceu num ambiente em que pessoas fingem ter fé e não tem. Num ambiente onde pessoas dizem que tem testemunho e não tem. Não. Eu conheço sua mãe, Eunice. Eu conheço sua avó Lloyd. Eu sei os ensinamentos que ela passou para você. Então você, Timóteo, você tem essa fé também. Essa fé ela não começou num púlpito. Essa fé ela não começou numa história de avivamento coletivo. Não. Ela começou com a avó, passou para uma mãe. Olha aqui, a fé sendo passada de geração em geração. E ela frutificou no coração de um jovem líder chamado Timóteo. Meu amado, minha amada do Senhor. Eu não sei o futuro dessa geração dos dias de hoje e confesso que eu tenho muito medo. Muito medo. Muito medo das histórias que minha filha me conta quando chega em casa, minha filha mais velha principalmente. Cada dia tem uma novidade diferente. Dos envolvimentos, dos relacionamentos que ela me conta. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma filha que se abre comigo. Eu tenho muito medo. Não delas, não do que vai acontecer com elas. Eu estou falando de uma geração, porque eu louvo a Deus. Tenho me esforçado, sou muito falha, erro demais. Mas eu sei o que eu tenho construído. Eu sei a semente que eu tenho plantada. Se Clara ou Maria Alice quiserem escolher o caminho delas, elas vão escolher. Mas não foi porque eu quis e não foi porque eu deixei de pregar. Não foi porque eu deixei de viver também dentro da minha casa. Os princípios e os valores eu ensinei, eu falei. E assim como Deus dá o livre-arbítrio, eu também, obviamente, como mãe, vou permitir que elas escolham o caminho delas, porque elas terão independência. Mas a minha parte eu fiz. E o que a gente começa a entender quando ouve sobre essa geração nos amedronta. Quando a gente ouve sobre drogas, sobre como os nossos jovens estão começando cedo a se envolver em relacionamentos sexuais, em relacionamentos homoafetivos.
a promiscuidade crescendo, o envolvimento com drogas, com ideologias, com loucuras e coisas que estão bem perto da gente, que a gente ouve só falar, fulano disse que é um Therian. O que é um Therian? É uma pessoa que acha que é um animal. Existe isso, existe pertinho de você, você nem sabe. Isso não é coisa, não é história de carochinha, não é fulano que contou, não. Você tá vendo a loucura, esse negócio das mulheres hoje com bebê reborn? A Alicinha tem 2, brincou até 8 anos, 7 anos, daqui a pouco enjoou. Isso é boneca, é coisa de criança. Não tenho nada contra se você tem você acha bonitinho, botou lá no seu quarto, compra uma roupinha. Mãe, às vezes, pega as bonecas de Alice, leva pra lá que a Alice não quer. Aí depois dá uma criança. Quando eu chego lá, tá a boneca com a roupinha, mãe arruma, coloca lá. Mas o povo já chegou a uma extrema loucura. A gente está levando boneca reborn pro médico para ser atendida. Tira a vaga de uma criança para atender uma boneca. Que loucura, minha gente. Que loucura é essa? Onde nós vamos chegar? Os nossos adultos estão doentes mentalmente. Os nossos jovens, as nossas crianças estão doentes mentalmente. Aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, você precisa assumir a sua responsabilidade. Como mãe, como pai, como avó, como avô, como servo e serva de Deus. E eu preciso acordar que esses dias que eu estou vivendo são maus. O amor está se esfriando. Satanás não está brincando de ser diabo. E você brincando de ser crente. Você achando que pode deixar para afirmar valores nos seus filhos depois. Ah, não, hoje eu estou cansado para fazer o devocional com ele. Ah, hoje eu não vou falar de Jesus não, porque, deixa para lá, ele já está saturado, ele já sabe dessa história. Meu Deus, meu Deus. O Senhor está chamando você em sua casa para viver essa fé firmada nele. E através de você, Deus está dizendo assim, ei, acorda, os teus filhos, os teus netos estão adoecendo mentalmente e você está aí perdendo tempo no seu celular. Você está aí achando que pode deixar para depois. Enquanto você está achando que pode deixar para depois, os amigos estão lá, entendendo que tem que desgraçar a vida dele hoje. Os professores doutrinados estão lá, enchendo a cabeça do seu filho de lixo ideológico. Os professores doutrinadores e doutrinados. Respeito muito a categoria dos professores. Muito mesmo. Acho que são os profissionais que deveriam ganhar mais, ter melhores condições. São os professores que formam os médicos, advogados, os engenheiros, todos. Mas o que tem chegado para mim de adolescentes, de jovens, que não estão aguentando ficar numa sala de aula. Que a sala de aula está se tornando um palco para os professores, doutrinadores, de lixo ideológico se apresentarem, param de dar aula, param de ensinar português, matemática, biologia, história, para falar de porcaria ideológica. Para falar de presidente, para falar de ideologia de gênero, para falar que cada um pode ser o que quiser, para falar que a mulher tem que ser melhor do que o homem, que não precisa raspar o sovaco e tudo que não presta. E é isso que está acontecendo dentro das escolas, e é isso que chega para mim praticamente todo dia. Quando o aluno diz, professor, eu não entendo que é assim. O professor coloca a sala de aula para se levantar contra aquele aluno, para que o aluno fique com vergonha de se expressar, com vergonha de pensar, com vergonha de defender o que ele acredita. É isso, é essa geração que você está vivendo, e essa geração, pai e mãe, que você precisa se levantar, acordar, despertar desse sono que você está hoje. Em nome de Jesus. Seu filho está sendo levado por influências. E você nem percebe. Porque você acha que está tudo bem. Ei, não está tudo bem não. Deus, ele quer te usar para interromper esse ciclo de doutrinação. Para que você seja hoje dentro da sua casa. Não é amanhã não, dá para esperar não. Dá para esperar para a semana que vem não. Para que você seja hoje um canal de bênçãos. Para que você seja hoje aquele que diz, meu filho, sustente o que mamãe lhe ensina em casa. Não tenha medo, não tenha medo.
Não tenha medo daquela coleguinha popular que você tem lá na escola que diz que é assim, tem que ser assim. Não tenha medo daquele professor que se diz o inteligente, cheio de argumento, não. Segure, sustente. Porque Deus é contigo. Não tenha medo de viver a verdade. É essa fé que Deus quer fazer você ensinar os seus filhos. A fé de Lloyd e de Eunice que frutificou no coração de Timóteo e que foi reconhecida por Paulo. Meu amado, minha amada, não se contente apenas em enviar seu filho para a igreja no domingo. Porque a fé, antes dela chegar lá na igreja, ela tem que nascer dentro de casa. O seu filho tem que olhar para você e dizer, olha minha mãe, olha minha mãe como ela é um exemplo, eu quero ser igual a ela. Quantos filhos olham para os seus pais e dizem assim, nunca que eu quero ser o que meu pai é, nunca que eu quero ser o que minha mãe é. Ele não vai dizer isso a você não, não vai, mas lá dentro. Como que minha mãe, ela tá lá na igreja, canta no coral, veste roupa de crente, mas a minha mãe é uma mentirosa. Eu vejo minha mãe mentindo direto, minha mãe me ensina a mentir, minha mãe vive fofocando por aí. Deus hoje ele te aperta. Deus hoje ele diz assim, se ajeite, mas é por propósitos. Seu filho não quer ver só você adorando lá na comissão da igreja, não. Seu filho precisa ver você adorando no seu quarto. Eu digo essa palavra para mim também, porque minhas filhas não podem me ver só aqui pregando no microfone da Rádio Novas de Paz, não. Minha filha tem que me ver pregando dentro de casa, com o meu testemunho. E Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, entenderam isso. Elas assumiram aquela responsabilidade. Elas entenderam que elas precisavam formar aquele menino em fé. Que era a responsabilidade delas, não era a responsabilidade do pastor, não era a responsabilidade da professora da escola dominical, não era a responsabilidade da escola, se você colocou numa escola evangélica confessional, não! Essa responsabilidade é minha, é sua. Deus, ele diz na sua palavra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, pega essa palavra e coloca essa palavra na mente dos meninos. Tu as inculcarás aos teus filhos, de lá em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que interessante aqui. Escuta. Primeiro, a ordem é estarão no teu coração. Deus está dizendo assim, primeiro precisa estar no teu coração, mãe. Se não tiver no teu coração, mãe, vó, enfim, você que é o líder na sua casa, tem um papel de liderança. Se não tiver no teu coração, tu não vai conseguir não colocar na mente dos meninos, não. Então, se você não conseguiu colocar na mente dos meninos, provavelmente é porque não está no seu coração. Aí você primeiro precisa se consertar. Você precisa primeiro absorver essa palavra. E ele diz assim, estarão no teu coração e tu, olha a responsabilidade. Será que você pode dizer assim, é minha essa responsabilidade? Diga, mãe, eu vou dizer daqui, você diz daí. É minha essa responsabilidade. Porque Deus, ele diz assim, tu as inculcarás. Essa palavra, ela é marcante. Deus está dizendo, você vai colocar na mente dos meninos. Ele vai ficar inculcado com isso. Você sabe o que é ficar inculcado com uma coisa. Fulano me disse um negócio, eu fiquei inculcado. Inculcado. Essa palavra está na Bíblia, irmã Clarissa? Tá. Inculcarás. Até uma palavra culta, né? Vai ficar na mente. Colocarás na mente dos teus filhos e dela falarás. Olha quando é para falar. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Ei, você não precisa de um púlpito, não. Você tem sua casa. Se Deus ele te dá um púlpito para pregar, glória a Deus. Mas você tem aí sua cozinha, sua sala, seu quarto. Use. Você não tem um microfone, não precisa de microfone. Você tem a hora de colocar seus filhos para dormir. Você tem a hora de se sentar na mesa para almoçar. Sabia que tem um estudo recente que revela que famílias que comem juntas pelo menos uma vez ao dia, ou seja, você que se senta com seus filhos na mesa,
pelo menos uma vez ao dia, aquele momento ali de comunhão, ele livra mais de 60% daquelas crianças de se envolver com drogas, com criminalidade, com prostituição. Eu estou falando de ciência, isso não está na Bíblia. Eu estou falando de estudos recentes que mostram isso, ou seja, vá para a mesa com seus filhos. Não tem esse negócio, eu como na sala, meu filho come no quarto. Quantas vezes você pudesse sentar e almoçar com as crianças, tomar café, conversar, falar de Deus ali. Faça isso. Porque esse é o altar da sua casa. Esse é o lugar mais poderoso para você construir a fé dos seus filhos. Para você ser essa avó, Eunice, aliás, Lloyd, e a mãe Eunice, que foram de Timóteo. Veja, Paulo diz, eu sei da tua fé, Timóteo, porque eu conheço tua avó e tua mãe. E é uma fé não fingida. É uma fé que não é uma fé só de usos e costumes, de roupa desse jeito, de pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de pode usar esse acessório, de não pode. Não, 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 não. É uma fé verdadeira. Aleluia. Que não é só de discurso, que não é só de aparência. Elas não só falavam de Deus, elas viviam com Deus. E a Bíblia está me mostrando aqui que o que moldou Timóteo, aquele jovem rapaz, não foi só o que ele ouviu da mãe, não. Foi o que ele viu. Não foi só o que ele ouviu da avó, não. Foi o que ele viu. Foi um exemplo diário de uma mulher temente a Deus. Como diz a palavra de Deus, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Então olha como o teu testemunho é importante dentro de casa. Olha quando você mente, quando você tem algum comportamento que desvirtua, que foge dos ensinamentos que às vezes você tenta impor aos seus filhos. Olha como isso mancha, como isso atrapalha o seu filho a crescer em fé. Uma fé fingida. Quantos filhos veem seu pai pregando na igreja uma coisa e vivendo outra em casa? E sabe que isso irrita os filhos? E eu não estou falando só de criança. Estou falando de adolescente, estou falando de filho já casado, adulto. Quando vê que os seus pais, os seus familiares vivem uma fé que é um verdadeiro teatro. Cuidado, cuidado. E principalmente crianças e adolescentes que não conseguem entender o que é real, o que não é real, confunde a mente deles, começam a achar que o evangelho é só aparência, que Deus não é real. Isso mancha, isso fere a fé desses meninos. E Satanás tem se utilizado disso atualmente. Aleluia. Pais que são verdadeiros sepulcros caiados, como diz lá em Mateus 23, 27. Ai de vós, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. Meu Deus, tenha misericórdia! E os sepulcros caiados não sabem que são sepulcros caiados. Que Deus abra os nossos olhos. Se estamos vivendo esse evangelho de aparência, a melhor forma de ganhar o coração dos nossos filhos para Deus, da nossa família, não é com religiosidade, não é com aparência, mas com verdade, com coerência. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, seus filhos não querem pais perfeitos, não. Eles querem pais verdadeiros, sabe? Talvez você se esforça muito para mostrar que é perfeito. Ah, eu sou assim, eu faço isso, eu sou assim 100%. Uma hora seus filhos vão entender que você estava fingindo. É melhor você mostrar que você falha mesmo. Mas o quanto que você se esforça. O quanto que você luta. A gente precisa ter muito cuidado se a gente estiver criando os nossos filhos num lar que é tão rígido na aparência, mas tão frágil no espírito. Meu Deus, é um fingimento de espiritualidade tão grande.
mas não consegue viver a graça de Deus. E isso vai só afastando, afastando. Porque está sendo pregado ali um evangelho sem poder. Aleluia. Aleluia. E a gente não sabe o quanto que estamos abrindo feridas emocionais, feridas espirituais. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos despertar para viver o evangelho verdadeiro, o evangelho do amor, do perdão, da compaixão. E não essa fé fingida. Porque o legado de fé é o maior tesouro que a gente pode deixar para os meninos da gente. Para os nossos filhos, para os nossos netos. O que Ló e Eunice deixaram para Timóteo não foi um terreno. Não foram joias. Não foi um plano de saúde bom. Não foi uma faculdade já paga. Não. Não foi um sobrenome influente. Não. Foi a fé. Foi a fé. A fé que acompanhou Timóteo pro resto da vida. Cada decisão. Uma fé que fez Timóteo ali não se dobrar às doutrinas do mundo. Uma fé forte, uma fé verdadeira, como Paulo disse, uma fé não fingida. Uma fé que sustentou Timóteo ali do lado de Paulo, no meio da perseguição. Aleluia. O Salmo 112, já estou finalizando, 1 e o 2, e diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Temer ao Senhor é a melhor coisa que você pode buscar. Você quer que a sua descendência seja poderosa na terra? Diga: eu creio, eu quero. Você quer? Diga: eu quero. Você quer que a sua descendência seja poderosa nessa terra? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Faz o bem. Busca viver uma vida em conformidade com a palavra. Não adianta preparar o seu filho para ganhar o mundo, mas não preparar ele para não perder a sua alma. Muitos pais estão preparando o seu filho para ganhar o mundo, mas não estão conseguindo preparar os seus filhos para não perderem as suas almas. Então, meu amado, minha amada, não valorize só a herança que fica no banco. Valorize a herança que fica no coração do seu filho. E por fim, Timóteo, ele se tornou um homem de Deus. Ele não cresceu apenas num lar de fé, ele assumiu a sua fé. A fé era a sua fé, era a fé que ele aprendeu. Ele praticou aquela fé. E ele não apenas ouviu e falou de Deus, mas ele viveu com Deus, ele serviu a Deus. Eu quero que a minha descendência seja poderosa na terra. Talvez você ache que é tarde. Ah, mas meus filhos já são casados. Talvez você pense que você falou, que você falhou, perdão. Mas tenha certeza que a semente da fé que é plantada com sinceridade, ela não volta vazia. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E tenha uma descendência poderosa na terra. E seja tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.